A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Hoje eu venho aqui gravando esse vídeo pequeno para contar sobre a história de um homem que é de arrepiar. Eu tenho a certa admiração, carinho, respeito e conhecimento por esse homem surpreendente, o maior pregador da história da humanidade, o maior pregador de todos os tempos, Billy Graham. Billy Graham, você já conhece, já viu esse homem pregar nas redes sociais, na internet, nas rádios. Esse homem é fenomenal, surpreendente nas suas pregações. Ele prega a Bíblia, ele prega sobre Jesus, o caminho da salvação. Então esse Billy Graham tem a minha admiração, o meu respeito aqui também sendo um pregador da palavra de Deus. Esse homem marcou toda a humanidade. De todos os tempos, esse é o maior pregador, evangelista de todos os tempos. Ele fundou a igreja presbiteriana. Ele também participava da igreja batista. Ele era da igreja do ministério da Batista. Então esse homem era um pregador fenomenal. Ele vivia no país dos Estados Unidos, pregando, fazendo eventos evangelísticos. Ele salvou muitas almas para Jesus. Cerca de 2,5 bilhões de pessoas iam em estádios, iam em lugares, iam em regiões para ouvir esse homem pregar. Inspirado por Deus. Esse homem cresceu numa fazenda. Ele também lia livros na fazenda. Com 16 anos de idade, Billy Graham se converteu para Jesus. Então Billy Graham, ele fazendo essa obra fenomenal. E Billy Graham, juntamente com sua equipe evangelística, eles colocaram uns padrões. Eles colocaram algumas leis exigidas dentro de suas igrejas, dentro dos templos. E essa lei era que o homem não podia estar com outra mulher a não ser sua esposa. Então Billy Graham foi fenomenal na história. Billy Graham também era um democrata. Ele fazia parte da relação política. E quem conhece Billy Graham sabe muito bem que tem a minha admiração, o meu respeito, e não somente o meu, mas de todos aqui que ouviram falar de Billy Graham, que ouviram as suas pregações, que ouviram as suas mensagens. Billy Graham marcou a história da humanidade. Marcou a nossa juventude, a nossa geração. Ele deixou um legado brilhante, um legado para a sua posteridade. Então Billy Graham tem o meu respeito. Morreu com 99 anos de idade. Ele morreu em 2018. Ele nasceu em dia 7 de novembro de 1918 para reis. Então Billy Graham pregava para reis, para rainhas, pregava para presidentes, até aqueles que eram ateus, até aqueles que não acreditavam em Deus, começaram a acreditar através desse homem. As palavras dele emocionavam, surpreendiam, arrepiavam toda a nossa vida espiritual. Esse homem pregava o que era bíblico, verdadeiro. Ele foi um grande pregador na história. Fez uma grande obra nos Estados Unidos, fez uma grande obra em outros países, como Alemanha, como China, como Coreia do Norte. Esse homem foi fenomenal na história. E eu aqui como um pregador, eu tenho certa admiração. Esse homem é um dos maiores pregadores da humanidade. Um dos maiores de todos os tempos. Billy Graham tem o nosso respeito. Billy Graham tem o nosso carinho. Billy Graham tem o nosso abraço aqui. E eu quero dizer, Billy Graham foi fenomenal. Marcou a minha história, marcou a sua história, marcou a nossa história. Só temos admiração por esse homem. Ele morreu aos 99 anos de idade. Mas Billy Graham deixou um legado brilhante, um legado espetacular, um legado impactante. Então Billy Graham fez uma obra extraordinária. Deus usou Billy Graham na nossa geração e na geração lá nos Estados Unidos, que ele era muito reconhecido. Era muito reconhecido, tinha muitos amigos. Tinham cerca de 2,2 bilhões de pessoas acompanhando Billy Graham na rádio, acompanhando Billy Graham nas audiências, acompanhando Billy Graham nas redes sociais, na internet. Então Billy Graham, ele alcançou, ou seja, 185 países do mundo. 185 países do mundo assistiam às pregações desse homem, assistiam às suas evangelizações. Então há cerca de 185 países do mundo e também
há cerca de 2,5 bilhões de pessoas que assistiam Billy Graham foram impactadas, aceitaram Jesus, se converteram por causa das palavras que Deus colocou, que Billy Graham conseguisse pregar, que Billy Graham conseguisse deixar uma posteridade para o seu legado. Esse homem foi um verdadeiro discípulo, um verdadeiro adorador. Só temos carinho e respeito por ele. E eu quero dizer para você, se você nunca ouviu falar de Billy Graham, acompanhe, pesquise, procure. Você vai ouvir falar de Billy Graham. Billy Graham foi um ótimo pregador de todos os tempos, marcou a história. Ele também fez parte da parte do racista. Billy Graham, sim, foi para a África do Sul, Billy Graham foi para a Alemanha, Billy Graham foi para a China, Billy Graham foi para muitos países pregando a palavra, fazendo eventos evangelísticos em estádios, em lugares, em regiões. Para mim ele é um fenomenal. Surpreendeu a minha história, surpreendeu a minha vida espiritual, surpreendeu. E se um dia eu puder chegar, pelo menos na metade que esse homem chegou, eu agradecerei a Deus. E se você também puder chegar na metade que esse homem chegou, ele estudou nas universidades, ele estudou nas escolas, ele estudou, ele aprendeu a Bíblia, aprendeu a pastorear. Esse homem aprendeu tudo e você também pode aprender. Continue com conhecimento, continue aprendendo. Só vim aqui hoje nesse vídeo pequeno para falar sobre Billy Graham. Mas eu quero falar para você, Jesus te ama. Jesus te salva, Jesus te cura, Jesus te liberta, Jesus transforma a sua vida. Deus abençoe.